Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nessa terceira aula da nossa playlist de exercícios práticos de lógica e algoritmos, a gente vai trabalhar com uma atividade muito parecida com a da última aula. Só que você vai ter o tempinho agora de poder desenvolver por conta própria e depois estar olhando aí a resolução. Qual é a questão então? A gente vai criar um sistema que peça 3 notas. E a gente vai retornar a média e a situação. É muito parecido com o que a gente fez na última aula. Porém, agora você tem 3 notas e não 2. Outra coisa também, a situação não é mais aprovado ou reprovado, e sim aprovado em exame ou reprovado. E a gente vai usar essa estrutura aqui, ó. Entre 7 e 10 está aprovado ou aprovada. Entre 5 e 6,9 está em exame. E entre 0 e 4,9 está reprovado ou reprovada, tá bom? Só para constar, eu já tenho aqui minha estrutura pré-moldada, tá, pessoal? Ó, são 3 campinhos de texto, um a mais, comparado ao último exemplo, e um botãozinho de enviar. Então aqui, ó, no VS Code, se você quiser pausar o vídeo e dar uma olhadinha, vai ser exatamente a mesma estrutura da última aula, exceto que agora tem um campinho a mais, tá bom? Então vai ter o ID mensagem para poder exibir ali a situação e a média, vai ter o form, vai ter o botão. Então, se quiser pausar o vídeo nesse momento, você pode estar, por gentileza, copiando essa estrutura, tá bom? Entendido o enunciado, entendida a estrutura, você pode pausar e tentar desenvolver por conta, tá bom? E a partir deste momento eu vou fazer a resolução dessa atividade. Então vamos lá. Eu já tenho aqui, então, meu formulário com 3 IDs já dispostos aí. ID nota 1, nota 2, nota 3. Eu tenho um botão. Como eu vou querer fazer uma funcionalidade, eu vou colocar no botão OnClick calcular. Colocar um nome diferente do último exercício. E vai ter também aqui embaixo meu H1 com a mensagem, para a gente poder exibir a situação e a média. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vou criar aqui meu JS, meu script. Só vou subir aqui, melhor, descer um pouquinho e dar um zoom. Legal, gente. Aí fica melhor para vocês poderem enxergar. Então, aqui eu vou ter uma função chamada calcular. Ok? Só para lembrar, aqui está calcular e aqui no nosso botão, no OnClick, também está calcular. O nome tem que estar igual. Tomar cuidado com isso. Bem, a gente vai obter as 3 notas. Então, eu vou criar 3 variáveis, eu vou converter e selecionar através do document.getElementsById, tá bom? Então, var nota 1, parse float. Lá no meu documento, eu vou pegar um elemento através do ID, e esse ID é a nota 1. E o que eu quero da nota 1? Eu quero o valor. Eu poderia estar capturando outras características, mas eu quero que o usuário digitar. Vou duplicar isto aqui para pegar nota 2 e nota 3. Muito simples, muito parecido com o que a gente fez na última videoaula. Então, beleza. Ralph, capturei os valores. Legal. Vamos fazer a média. Então, criar uma var média. Somar aqui, nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Divide por 3, pois são 3 notas. E em seguida vamos para a situação. Vou deixar assim, para você poder ver bem. Ó. Até vou deixar mais um pouquinho assim. Ó. Pronto. Situação. Dependendo da média, a gente retorna aprovado em exame ou reprovado. Então, var situação. Faremos um if do tipo, se a média for maior ou igual a 7, então o nosso aluno, nosso estudante, estará aprovado ou aprovada. Caso contrário, se a média for maior ou igual a 5, então a situação vai ser em exame. Caso contrário, caso não seja superior ou igual a 7, ou a média não seja 5 ou mais, então automaticamente o nosso estudante vai ter a situação de reprovado ou reprovada. Bem simples, tá bom, pessoal?
É importante também, vale lembrar que o if e else, ele segue uma hierarquia. Então, quer dizer, se eu tirar 8, não tem como eu ficar em exame. Por quê? Quando ele executar esse if ele for verdadeiro, as demais condicionais, if, else ou apenas o else, eles não são executados, eles não são verificados. Então, isso aqui sendo verdadeiro, o nosso else if média maior ou igual a 5 não é executado, bom? E por fim, eu posso vir aqui e exibir a minha mensagem, do tipo, lá no meu documento eu tenho um elemento por ID chamado mensagem. Nessa mensagem eu quero passar um inner HTML, que no caso pode ser o uso de tags HTML com textos. Então, quero passar situação e concatenar aqui com uma frase. Com média mais média. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Deixa eu testar aqui com vocês. Ó. Já atualizei. Vamos lá. 8, 9, 10. Temos um aluno aprovado ou aprovada. Vamos colocar aqui, por exemplo, um 5 e um 2. Ó, temos alguém que passou, ou melhor, teve a situação em exame, tá bom? E com média 5. Então, 5 cravado. Agora vamos colocar aqui um 4. Olha só, reprovado ou reprovada com 4.66667. Então, assim, talvez isso não fique muito bonito, mas se você quiser implementar, olha só que legal que você pode fazer. Eu posso colocar aqui depois do média um ponto toFixed. Esse toFixed é uma maneira de você visualizar com um número de casas decimais pré-definidos. Então, se eu coloco 1, por exemplo, toFixed 1, vou tentar colocar aqui, ó, por exemplo, ó, 7, 7 e 6. Ó, agora vem 6.7, não vem mais duas casinhas decimais ou mais, tá bom, pessoal? Então, visualmente falando, fica algo um pouco mais bonito aí pra gente, tá bom? Então, vocês veem que essa é uma situação bem tranquila da gente poder trabalhar. Deixa eu voltar aqui pro código. Lembrando que esse código vai estar no GitHub, então você pode estar lá dando uma olhadinha, se quiser também com calma. Tirar aqui do zoom. Então, esse é o processo. Ó. Eu crio um método, ou melhor, a função, capturo as notas, já convertendo elas para um tipo real, que é um parse float, executo aqui um cálculo de média, faço a situação, no caso, e depois eu exibo aqui numa mensagem, tá bom? Ralph, é a única maneira que eu tenho? Não. Por exemplo, se a gente for ver a situação, eu poderia fazer de outra maneira, que poderia ser assim, ó. Olha só que legal. Eu posso já pré-definir que o nosso aluno está aprovado ou aprovada, é uma alternativa. Aí eu não preciso fazer 3 verificações, no caso, 2 verificações e um else aí, caso nenhuma das duas dê verdadeiro. Eu poderia fazer só um if assim, ó. Eu vou separar em 2 ifs, tá, pessoal? É uma alternativa válida também, do tipo, se a média for maior ou igual a 5 e média menor ou igual a 6.9. Esse e a gente pode usar tanto como um e convencional, como também um entre. Então, entre valores, entre 5 e 6.9, ele faz isso aqui. Agora, se porventura o aluno tiver uma média entre 0 e 4.9, ele já executa esse if aqui, tá bom? Ó, vamos testar. 8, 9 e 10. Enviar. Ó, média 9. Continua aprovado. Quer dizer, os 2 ifs, nenhum deles retornou true. Então, logo, o nosso aprovado ou aprovada continua lá na nossa variável. Agora, se eu passar, por exemplo, 1, aqui, ó, notem que agora estamos em exame, ó. Então, houve uma verificação. Nosso primeiro if, que está entre 5 e 6.9 é true, sendo assim, ele altera o valor da variável. Se eu colocar aqui outro valor, diminuir um pouquinho, agora sim, ó.
Legal. Agora aparece reprovado com média 4. Então notem que essa é uma outra vertente, é uma outra maneira de você desenvolver aí a sua atividade, tá bom? As duas são válidas, você tem que lembrar uma coisa. Essa aqui, obrigatoriamente, ele vai executar cada if, tá bom? Então, assim, ó, se eu tivesse uma estrutura muito complexa, talvez fazer uma validação individualizada não seria algo legal. Seria mais interessante fazer if-else, no caso if-else ou if-else-if e else, por exemplo, tá bom? Mas assim, é válido, a gente tem essa característica aí que você pode estar utilizando. Eu particularmente prefiro usar a primeira alternativa, mas essa também é uma opção válida que eu passo aí para vocês, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.